Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria Imaculada, sem pecado concebida. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre convosco. Gente boa, com apreço, saúde e paz. Sejamos fortes na fé, alegres na esperança, fervorosos no zelo, ardentes na caridade, humildes e sempre dados à oração. Caminhemos juntos lado a lado na verdade e na justiça, permaneçamos em Cristo e façamos tudo o que Ele está nos dizendo. Estejamos em comunhão, participação e missão, progredindo sempre mais e mais a Deus, se santificando, se renovando e chegando sempre mais à perfeição. Sejamos puros de coração, sejamos misericordiosos e estejamos se configurando sempre mais e mais em Cristo Senhor. E na força do Espírito do Senhor nosso Deus, na proteção da Santíssima Virgem Maria, trabalhando copiosamente, ardorosamente, para o bem de toda a sociedade, na causa da salvação de toda a humanidade. Hoje nós estamos celebrando a festa de São Sebastião, o glorioso mártir. São Sebastião morreu mártir em Roma, no começo da perseguição de Diocleciano. Ele sempre testemunhando o Evangelho em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Foi mártir e depois ele viveu e depois apareceu testemunhando novamente e foi perseguido novamente e aí martirizou o glorioso mártir São Sebastião. Na Via Ápia, junto às catacumbas, São Sebastião já é venerado pelos fiéis desde a mais remota antiguidade. Que a exemplo de São Sebastião, sejamos fervorosos e estejamos testemunhando, anunciando o Evangelho pelo mundo afora. Hoje, em várias paróquias pelo Brasil afora, em várias comunidades, temos a festa de São Sebastião e pelo mundo afora, em vários lugares, como aqui no Brasil, na grande cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro, tantos em grandes cidades e tantas em pequenas cidades. Hoje temos a festa de São Sebastião. São Sebastião, rogai por nós. Oremos. Dai-nos, ó Deus, o espírito de fortaleza, para que, sustentados pelo exemplo de São Sebastião, vosso glorioso mártir, possamos aprender com ele a obediência mais a vós do que aos seres humanos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Santo Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Jesus estava passando por uns campos de trigo em dia de sábado. Seus discípulos começaram a arrancar espigas enquanto caminhavam. Então os fariseus disseram a Jesus: Olha, por que eles fazem em dia de sábado o que não é permitido? Jesus lhes disse:
Por acaso nunca lestes o que Davi e seus companheiros fizeram quando passaram necessidade e tiveram fome? Como ele entrou na casa de Deus no tempo em que Abiatar era sumo sacerdote, comeu os pães oferecidos a Deus e os deu também aos seus companheiros. No entanto, só aos sacerdotes é permitido comer esses pães. E acrescentou: o sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. Portanto, o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que pelas palavras do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, no Santo Evangelho de hoje, neste dia 20 de janeiro, é Jesus e o sábado. Vemos a diferença entre o legalismo e a liberdade em Deus. Portanto, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, encontramos o conflito entre a regra e a necessidade humana. Vejamos, a cena de hoje coloca de lado a lado a lei e a liberdade, o culto e a misericórdia, o preceito e a pessoa humana. Saibamos destacar bem. É fundamental compreendermos que essas realidades não podem jamais viver separadas, pois não são opostas, mas complementares na jornada da fé. Quando as separamos, caímos inevitavelmente ao legalismo, no ritualismo e em situações desprovidas da graça santificante de Deus. O Espírito é vida, e a sua presença traz vitalidade aos nossos relacionamentos, seja com as coisas, as pessoas, ou para que nós estejamos progredindo sempre mais e mais a Deus. Saibamos bem, destacarmos bem. Portanto, o nosso Senhor Jesus Cristo estava passando por uns campos de trigos, e era em dia de sábado. E em dia de sábado, os seus discípulos começaram a arrancar espigas enquanto caminhavam. Mas Jesus, depois que os fariseus começaram a murmurar, Jesus conversa, dialoga com eles, para que eles compreendessem bem, não ficassem murmurando. Que eles disseram: olha, por que os teus discípulos fazem isto em dia de sábado, o que não é permitido? Estão arrancando espigas em dia de sábado. Mas Jesus dialoga com eles. Pergunta para eles se eles nunca leram o que Davi e seus companheiros fizeram quando passaram necessidade.
também de Abiatar, quando Abiatar era sumo sacerdote, comeu os pães oferecidos a Deus e os deu aos seus companheiros. Que eles passaram, os discípulos sentiram fome e arrancaram espigas. E vejamos, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, Jesus conversa com eles, concluindo o Santo Evangelho, que Deus se fez humano, e o Senhor é Senhor do sábado, que o Filho do Homem também é Senhor do sábado. Jesus argumenta em sua humanidade e em sua divindade. O Filho do Homem, um homem só, com toda a humanidade. Um homem só, Deus, o Senhor dos senhores. Por isso, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, todos nós somos da nova aliança. E o nosso Senhor Jesus Cristo caminha no campo da nossa vida cotidiana, em todos os momentos. O campo sobre o qual Jesus caminha no Santo Evangelho de hoje representa o cenário da nossa vida cotidiana. Nós somos como aqueles discípulos que, enquanto caminham, buscam alguma coisa para se saciar. E precisamos buscarmos coisas para saciarmos-nos. Essa fome que sentimos nem sempre é física. Muitas vezes é uma fome de sentido para a vida. Fome de amor, de esperança, de paz ou de reconciliação com a própria consciência. O nosso Senhor Jesus Cristo conhece essas carências profundas e está atento aos que realmente necessitamos para continuar a travessia. Tenhamos fome de amor, de esperança. Vivamos de esperança em esperança. Que os discípulos sentiram fome e arrancaram espigas, e nós sentimos fome e temos que estar trabalhando para nos alimentarmos. Saibamos sentir fome de amor, de esperança, dos dons do Espírito do Senhor nosso Deus, em buscar verdadeiramente a Deus. A lei a serviço da vida, deixar-se amar por Deus. Vivamos sem nada antepor ao amor do Senhor nosso Deus. Lembremo-nos e estejamos servindo, que somos servos e estejamos trabalhando por amor, para que em tudo Deus seja glorificado. Que Maria Imaculada, Rainha de Misericórdia, nossa medianeira, nossa advogada, a luz do nosso viver, a proteção de nossa vida, ampare, ilumine e guie todos os seres humanos, que todos tenham fé, permaneçam em Cristo e façam tudo o que Ele está nos dizendo. Ó meu belo amor, ó minha dulcíssima esperança, Senhora medianeira e advogada nossa, ampare, ilumine e guie todos os seres humanos, que todos os seres humanos tenham fome de amor, de esperança, de caridade, e estejam na vossa proteção, progredindo sempre mais e mais a Deus. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém.
Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que tenha sido desprezado por vós quem a vós tivesse recorrido o vosso socorro, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro aos vossos pés. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos acolhê-las piedosamente. Amém. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas necessidades, que vos dirigimos, ó Virgem gloriosa e bendita, Senhora medianeira e advogada nossa. Amém. São José, rogai por nós. Lembrai-vos, ó castíssimo esposo da Virgem Maria, São José, meu amável protetor, que jamais se ouviu dizer que tenha sido desprezado por vós quem a vós tivesse recorrido o vosso auxílio. Não desprezeis as nossas necessidades que vos dirigimos, ó Virgem gloriosa e bendita, Senhora medianeira e advogada nossa. Amém. São José, rogai por nós. Lembrai-vos, ó castíssimo esposo da Virgem Maria, São José, meu amável protetor, que jamais se ouviu dizer que tenha sido desprezado por vós quem a vós tivesse recorrido o vosso auxílio. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Pai adotivo do Redentor, mas dignai-vos acolhê-las piedosamente. Amém. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Ouvi, Senhor, a nossa oração, e chegue até vós o nosso clamor. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Que pela intercessão da Santíssima Virgem Maria, de São José, de São João Paulo II, de São Sebastião, que o Senhor nosso Deus nos guarde e nos fortaleça, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Estejamos servindo, trabalhando com amor, para que em tudo Deus seja glorificado, e estejamos rezando uns pelos outros.